E aí, pessoal, beleza? Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Vou estar mostrando pra vocês o processo de fazer o mini Funko do Morty, do desenho Rick e Morty. Eu já tenho uma peça aqui do Rick, que eu usei como estudo alguns meses atrás. E eu achei que tava faltando alguém do lado dele. Então, sobrou uma cabecinha de final de ano, né? E resolvi fazer essa cabeça transformar essa cabeça do mini Funko no Murray. A imagem de referência que eu tenho é esse Funko. Eu vou tentar fazer o mais próximo possível. Eu vou tentar mostrar algumas técnicas pra você que eu uso. Quem sabe possa te ajudar em algum momento, né? E vamos tentar ver como é que vai ficar esse processo e o que a gente pode fazer com uma cabeça que sobra de Funko. Vamos lá, pessoal. Já comecei com uma cabeça pronta. Foi o que eu falei pra vocês. Essa cabeça ela sobrou de uma encomenda que eu tive no final do ano. Então eu nem imaginava que eu ia fazer essa peça. Decidi de repente. Então eu já tava com ele pronto. Então eu tive que pintar os olhinhos, que eram pretos. Eu pintei o olhinho de azul água. Normalmente eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de usar a massa da cor ou tingir a massa, mas enfim, como já tava pronto, eu decidi fazer essa pintura. Então eu peguei um pincel zerinho, fiz a sobrancelha o mais fino possível, pessoal. E o detalhe da boquinha, né? Agora com o pincel zerinho eu vou tentar fazer também o detalhe que iria na testa. Eu acho que é alguma pedra, alguma, sei lá, esmeralda, não sei. Você pode fazer de massa, mas é o que eu falei pra vocês, eu não tenho essa cor. Então eu decidi fazer com tinta mesmo, usando o pincel zerinho. Também na cor dos olhos, que é azul água, tá? Tentei chegar mais aproximadamente, assim, do detalhe. Bom, agora eu tô sovando um pedacinho de massa pele, que é pêssego, no caso. E tô fazendo a orelhinha. Pra orelha no mini Funko eu uso normalmente 0,15 gramas, tá? Então, pelo que vocês estão vendo aí no processo, eu já molhei um pouco essa cabeça. Adicionei a orelha. Estou modelando com o meu pincel bem fininho, que normalmente eu uso para esses mini Funkos mesmo. Viu? Você pode conhecer mais pelo Instagram, o Bruno Artesã, tá? Eu faço Funko personalizado, então eu posso tentar usar essas técnicas aqui para passar para vocês e quem sabe ajudar de alguma forma, né? Então continuei modelando com os dedos e com um pouco de água, né, para fazer a junção ali. E o resultado ficou mais ou menos assim. Vamos secar agora. Peguei um pedaço de massa amarela. Gente, normalmente eu faço no olhômetro, mas eu sei que a parte de cima do tronco, que é a camiseta, né, representar a camisetinha dele aí, eu usei 10 gramas da massa amarela, tá? Não dá pra ver no vídeo, mas eu pesei e eu marquei aqui pra tentar falar pra vocês depois. Então eu sovei essa massa, fiz uma bolinha, tô modelando com a mão uma forma, né, de um tronco, de uma estrutura ali de camiseta, né? Você pode usar um boleador, mas eu usei o meu dedo ali pra abrir um pouquinho e adicionar um pedaço de massa pra colocar o pescoço. Eu não queria deixar ele todo junto, assim, né? Ia ficar um pouco estranho, então eu adicionei um pouquinho de massa pra colocar um pescocinho ali. O que eu falei, essa massa, ela vai... Essa peça, ela vai ficar na minha estante, então... É uma forma de estudar também, tentar me aprimorar os próximos bonecos que eu for fazer, né? Bom, eu uso um pedaço de arame pra fazer a estrutura. Ele tem 7 centímetros, é um arame galvanizado, tá? Então... Coloquei, adicionei o pescoço. Tô fazendo um teste ali. E vou adicionar o arame pra fazer um teste também com a cabeça pra ver se vai ficar ok e tal. Então tô tentando adicionar aí pra ver como que vai ficar. Eu uso 2 arames de 7 centímetros. Um eu corto no meio pra fazer as perninhas.
e um pra estrutura do tronco, entre perna e a camiseta, né? Aí eu peguei um pedacinho de massa, pessoal, amarela, e acabei adicionando parte do pescoço pra fazer uma golinha. Eu não fiquei muito contente com esse pescoço muito à mostra, né? Mas enfim, eu tô usando o cabo do pincel pra fazer uns detalhezinhos da camiseta, como se ela fosse, estivesse em movimentinho assim, sabe? Meio amarrotada. Enfim, acabei continuando ali os detalhes entre aspas, da gola. E peguei mais um pedaço da cor pêssego pra fazer os braços. Gente, eu não marquei o quanto eu usei aí de massa, porque é o que eu falei, os mini funcos eu faço tudo no olhômetro, né? Enfim, aí eu abri um rolinho, dividi no meio pra fazer os bracinhos. Eu achei que ficou muito longo, então eu fui cortando até mais ou menos ficar do jeito que eu gostaria. E comecei a modelar os dedinhos desse mini funko, né? Cortei e modelei ali com as mãos pra poder ficar uma mãozinha. Continuei achando que tava grande, gente, então fui ajeitando, vocês podem ver. Fiz a outra mãozinha também, os cortinhos, e vou ajeitando até eu achar que tá ok pra minha peça. Bom, ficou mais ou menos ok. Então tem que fazer as mangas nos bracinhos, né? A manga da camiseta. Então, fiz uns detalhes, né, do bracinho como se eu tivesse virado. Vou abrir um pedacinho de massa amarela, um rolinho, pra poder fazer essa manga da camiseta. Gente, eu tive alguns problemas pra gravar isso, no entanto que eu perdi uma parte, mas eu vou estar explicando pra vocês no final alguns detalhes que vai passar um pouco aí despercebido, mas eu vou tentar explicar, mostrar isso pra vocês, tá? Enfim, aí eu já tô passando um pouco de água e tô modelando ali, né, com o pincel modelador, pra encaixar ali na camiseta. Então é isso, pessoal. Eu fui modelando até ficar na posição mais ou menos que eu gostaria, né? Dos bracinhos abertos. Então adicionei a manguinha ali. E agora eu peguei outro pedacinho pra tentar fazer uma golinha de camiseta ali. Então fui modelando até ficar ok. Eu deveria ter feito isso antes, mas acabei não fazendo. Sem problemas. A gente ajeita depois, né? Pessoal, peguei um pedaço de massa. Eu não pesei, tá, gente? Mas eu peguei um pedaço de massa azul. E cortei um pedacinho. Fiz um rolinho, cortei um pedaço pra poder fazer as calças, né? Poderia ser uma cor maior, uma tonalidade maior, mais escura, porém eu não tenho, então usei aquilo que eu tinha em casa mesmo. Enfim, fiz esse rolinho e fiz esse processo aí que eu mostrei no vídeo pra vocês. Eu tenho uma ferramenta e fiz um detalhe, eu não sei o nome dessa ferramenta, gente, e fiz um detalhe na calça, como se fosse a costura, né, dessa calça. Cortei mais um pedaço pra ficar mais ou menos ok ali. E fui ajeitando com as mãos pra poder detonar definitivamente. Coloquei um pouco de cola e vou passar pra poder, né, ficar fixo aí. Porque em seguida a gente vai colocar o arame. Fazendo um teste com a cabeça, né, pra ver como é que ficaria no geral. E aí eu peguei o arame que eu falei pra vocês, cortei no meio. Eu uso 2 arames, então um eu corto no meio pras pernas, tá? Pra cada perninha. E um pra parte de cima.
também vou cortar um pedacinho dele depois, ó. Pra adicionar a cabeça. Como essa cabeça já estava seca, eu deveria ter feito ela um pouco maior na questão do buraquinho para adicionar o arame. Mas aí eu resolvi depois cortando com um pedaço de estilete, né? Abrindo com estilete. Pra ficar mais fácil esse encaixe. Peguei um pedaço agora de massa branca, tá? Pra fazer o sapatinho dele. Normalmente eu uso umas 0,30 gramas em cada. Tá? Não dá pra ver aí, mas eu sei mais ou menos, dá pra... É o que eu falei pra vocês, é o olhômetro, né? A gente às vezes faz pelo olhômetro. Fiz uma coxinha, ajeitei um pouco em cima, abri ali um pouquinho com a ponta do pincel modelador. E adicionei esse sapatinho e fui modelando até mais ou menos ficar ok do jeito que eu iria gostar. O sapatinho dele é bem fácil de fazer, normalmente é bem tranquilinho. Refiz a marcação da calça, né? E esperei secar aí. Agora eu vou fazer o cabelo. Peguei um pedaço de massa marrom escuro e adicionei um pouquinho do marrom claro. Eu acho que eu deveria usar um pouco de menos branco, sei lá, pra ter ficado um pouco mais escuro, mas enfim. Solvei essa massa. Em seguida eu abri essa massa pra poder fazer o detalhe do cabelo, né? Ele tem um cabelo um pouco alto, então eu deveria ter deixado a espessura maior, não deixei. Em seguida eu resolvi isso adicionando mais um pouco de massa, tá? Então eu tentei ajeitar dessa forma pra não ter que tirar e fazer de novo. Então tô ajeitando ali com as minhas ferramentas, mais ou menos pra ficar ok. Foi onde eu percebi que a espessura ficou bem fina. Então eu peguei mais outro pedacinho e adicionei, fui modelando com o pincel modelador até fazer a junçãozinha ali. Adicionei água e até que eu gostei do resultado. Vou deixar secar isso daí. E, aconteceu um problema. Eu esqueci de gravar o detalhe da calça, preto, e do colete, do cinto, enfim. Eu esqueci, gente. Na verdade, tive um problema aqui, eu esqueci. E esqueci de fazer o detalhe da cola quente pra deixar ele meio que flutuando. Eu também tive um problema com a cola quente, porque ela tava muito velha. Mas eu tentei fazer o mais próximo possível que eu conseguiria. Se você quiser usar resina, você pode usar. Mas como a cola quente era o que eu tinha ali de acessível, então eu resolvi fazer dessa forma. É algo que eu vou tentar refazer futuramente e eu posto pra vocês, né, de uma outra forma que fique melhor. Então é isso, pessoal. Fiz o colete, não tem muito segredo, né? Abri uma massa preta, fui cortando e fui fazendo esses detalhes, tá? Então, em seguida, eu esperei secar. Eu tive que... Como não tem aquela massa azul mesmo, azul um pouco mais claro, eu peguei e fiz a pintura dos detalhes ali nas bolinhas do colete com a tinta azul água, com o meu pincel zerinho. E esperei secar e o resultado assim. Poderia ter ficado melhor? Poderia. Mas é o que eu falei pra vocês. Aqui, esse canal, ele é pra aprender. E pra ver a nossa evolução de alguma forma. Eu sou uma eterna aprendiz, então eu acho que, de alguma forma, talvez as minhas dicas podem te ajudar em algum momento. E a gente tem que evoluir e aprender sempre. O resultado foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. E até o próximo, gente.